Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Queridos amigos, estamos aqui mais uma vez agradecendo ao nosso Pai Criador, ao Senhor Jesus e aos benfeitores celestes por esta oportunidade bendita e sacrossanta no ensejo de buscar o melhor entendimento para as lições do Evangelho, que possam nos envolver com energias reconfortantes, trazendo-nos o discernimento e a paz que necessitamos. Seguimos hoje a Elizabeth na explanação do Evangelho, envolvendo-a em muita luz, que assim seja. Olá a todos, que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus entrelace as nossas auras, que nossos corações se façam abertos para acolher as sementes que chegam até nós, vindas do eterno semeador, que saiu a semear e não parou jamais de seguir lançando aos corações as sementes de paz, as sementes do bem. Sou Elizabeth, colaboradora da Casa de Irmã Lina, e é com muito carinho que apresento para a nossa reflexão de hoje a lição de número 49 da obra Caminho, Verdade e Vida, intitulada Saber e Fazer. Vemos pelo título, que Emmanuel já sinaliza para nós a que terrenos de reflexões ele quer nos conduzir. O convite é para, mais uma vez, voltarmos nossos olhos espirituais, nossa reflexão íntima para a distância que há em nós, maior ou menor, entre o que já sabemos e entre aquilo que já operamos a partir do que nós sabemos. Quanto mais essa distância, quanto maior essa distância, maior o incômodo interior, maior a cobrança consciencial, porque na dinâmica da evolução, conhecimento implica em responsabilidade.
faço aqui um adendo para apresentar numa lição que Emmanuel também coloca, intitulada Fogo Mental, na obra Justiça Divina, que ele diz: fogo íntimo, as consciências insensibilizadas no crime só lhe sentem as chamas quando as entranhas do espírito se lhe contorcem ao peso. Todavia, basta ligeira falta cometida para que as almas retas lhe sofram as labaredas. Figura-se látego, mortífero e agitação permanente, conquanto retido no coração, imobilizando o pensamento no desespero. Agrava-nos a inferioridade, devora-nos o tempo, dilapida-nos a esperança, consome-nos as forças. Veja quanto é forte esta questão de saber e não estar usando, não fazer, né? E Jesus já havia nos alertado sobre isso quando ele disse: muito será pedido a quem muito foi dado, muito será cobrado daquele que muito recebeu. E quem cobra? Deus? Nós sabemos que não, né? Sabemos que é a nossa consciência que atua como juiz, pois é nela que está escrita as leis divinas. Lembremos da questão 621 do Livro dos Espíritos, e que só somos infelizes, atormentados, cobrados, quando dela nos afastamos. Questão 614 do livro, da obra do Livro dos Espíritos. Então, nesta obra Justiça Divina, nesta lição Fogo Mental, Emmanuel elucida muito bem acerca daquele que já recebeu e sabe, e aquele que o conhecimento ainda está adormecido. Como é essa dinâmica? Esclarece muito bem que quanto mais esclarecida a consciência, mais imperativa se torna o cumprimento do dever e mais doloroso o afastar, o descuidar desse dever. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, no item 7, nós temos lá um recadinho bem sutil que diz: o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. Entendendo isso, feito essa introdução acerca do título, vamos à lição. Emmanuel parte de uma fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Se sabes estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus atrela aqui de maneira inquestionável, de maneira intrínseca, as bem-aventuranças à prática destas coisas. O que são estas coisas? Jesus se refere aos seus ensinamentos, às lições apresentadas sobre as leis divinas. Se sabes estas coisas, bem-aventurados sois. E mais um momento, Jesus deixa isto claro, né? Vamos recordar o encerramento do Sermão do Monte, que inicia com as bem-aventuranças. Vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e vemos a apresentação das promessas, a esperança que as bem-aventuranças divinas oferecem a cada um de nós. E no capítulo 7, no versículo 24, ele encerra com o convite à coerência, aplicando todos os seus ensinamentos. E ele diz, né? Ele apresenta para nós o homem sensato que constrói a sua morada sobre a rocha, e o insensato que a edifica sobre a areia, representando o quê? O insensato, aquele que conhece, mas não faz,
porque conhecer todos nós conhecemos, tá? A lei divina está inscrita na nossa consciência. Nós estamos num tempo bastante fértil para termos como atenuante que não temos conhecimento. Todos nós temos, né? Nós vamos presenciar isso na lição que Emmanuel apresenta para nós. Então, aquele que é um imprevidente, aquele que é um insensato, ele se prende única e exclusivamente às coisas do mundo, à busca das coisas materiais, sem ter desenvolvido as virtudes interiores para que ele não se comprometa. Porque Jesus já nos adverte quando ele diz para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Não sem esforço, não sem trabalho, porque a lei divina, a lei do trabalho é uma lei divina. O trabalho na busca do ser, das conquistas interiores, para que nós possamos ter com equilíbrio, com sabedoria, fazendo bom uso, com desapego, para que possamos entender que estamos aqui para compartilhar tudo aquilo que nós angariarmos em nós, em bens perecíveis e em bens imperecíveis, que são as virtudes que nós desenvolvemos, que esta sim, esta nos pertence ad eterno, né? E é interessante pensarmos nesta abertura, esta porta de entrada das bem-aventuranças e deste encerramento, deste fecho, como um convite a alinhar, ajustar, saber e fazer, uma vez que com o Sermão do Monte já sabemos muitas coisas, agora é o fazer que vai se consolidar nessas bem-aventuranças que o Espírito há de encontrar na sua caminhada. Acompanhemos Emmanuel. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Isto serve para nós também, trabalhadores da doutrina espírita na seara de Jesus. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. E cabe a nós agora uma reflexão, né? Refletirmos mesmo o quanto nós já conseguimos fazer com aquilo que nós já conhecemos. Como isto conduz os nossos dias, principalmente neste momento que nós nos encontramos, onde nós não temos a parte física para ir, né?
A casa de Irmã Lina está fechada, assim como todos os centros espíritas estão fechados, tá? Que convite é esse? Será que, com tudo aquilo que nós já conhecemos, nós estamos conseguindo fazer? Porque era muito prático nós fazermos quando estávamos na casa física. Estamos sendo testados realmente no quanto nós conseguimos fazer fora da casa espírita, porque é fora o maior aprendizado. É aqui que nós temos que estar dando o testemunho do nosso verdadeiro alinhamento com as bênçãos do nosso amado Pai Criador, apresentadas por Jesus, que veio trabalhar o campo íntimo de cada um de nós, semeou sementes luminosas de paz, de amor e de luz. É isso que nós estamos entregando ao universo como um todo, nas nossas relações diárias com aqueles com os quais nós estamos compartilhando a caminhada? O que nós oferecemos para o todo? Qual é o pensamento que nós temos todos os dias? Quais são nossas palavras? Porque nós não podemos esquecer que tudo isso encaminha para o todo universal e é conduzido, de forma a estar em contato com aqueles que vibram na mesma sintonia. Que faixa nós estamos acessando com as nossas atitudes? Vamos refletir sobre isso, porque isso está dentro do fazer. Com estas reflexões, nós agora vamos unir os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e a equipe da Casa de Irmã Lina, que nos dá sustentação e amparo, para podermos oferecer tudo o que há de melhor em nós, na construção deste mundo melhor, levando luz, paz aos corações em desalinhos, às mentes ainda atormentadas pelo medo, pela falta de confiança na fé, aqueles homens insensatos também, que ainda buscam somente ter ganhos em cima das fragilidades dos homens, das fragilidades dos corações, ignorantes ainda, e ignorantes no conhecimento, para entender que nós não precisamos servir a ninguém, a não ser a nossa consciência em sintonia com a lei divina. O servir é o servir do amor, da paz, da harmonia interna, para que nós possamos ser cooperadores na seara do Mestre, neste momento crucial, onde estamos sendo convidados a dar o testemunho. Não vamos esquecer que existe um aparelho, que numa das apresentações da Dona Martinha, onde ela apresenta para nós as fraternidades, ela conta o relato de um espírito, de um trabalhador da casa espírita que retorna à espiritualidade. Ele era um simples servidor que ele não tinha condições físicas pelas enfermidades. E ele oferecia na casa espírita todo o seu amor. Ele cuidava da limpeza da casa, cuidava com tanto zelo, vibrava tanto amor. Ele imantava todo o ambiente em luz, em paz, preparando tudo para os momentos das reuniões. Quando ele retorna à pátria espiritual, ele ainda está envolvido num estado bastante letárgico por causa da intensidade de medicamentos que ele usava. E ele foi, durante todo o período de acolhimento na espiritualidade, tratado por Dr. Bezerra de Menezes, E a equipe, lógico, conduzindo esse nosso irmão até o momento que ele desperta e se vê assim, feliz, e pede, que ele quer continuar
trabalhando como ele servia, da forma humilde que ele sabia. E Dr. Bezerra, então, diz para ele que ele, naquele momento, revestia a veste nupcial, né? Não é esse o termo que ele usa, mas nós que conhecemos isso na parábola de núpcias, é esta veste nupcial, onde ele mostra o que ele fez com o sentimento de amor, né? E como isso reverberou no todo universal. Então, ele é escalado para se valer de um instrumento que de tempos em tempos é trazido aqui na Terra para aferir aqueles que se dizem trabalhadores de Jesus. Não diz em que escola religiosa. Todos aqueles que se dizem cristãos, que dizem que servem na seara de Jesus, que são trabalhadores de Jesus. Este aparelho, que se chama, se não estou enganada, caleidoscópio, ele faz esta captação energética de cada um de nós. Veja, tudo isso está registrado no nosso registros acássicos lá, né? Que nós vamos ter contato quando nós retornarmos à pátria espiritual. E não estou dizendo isso para despertar temor em nós, não. Só para que nós não tenhamos a ilusão de que as coisas passam despercebidas, não. Tudo é pontual, tudo é muito bem organizado. Então, quando nós vibramos, nós temos que vibrar com amor, sim. Nós temos que desejar com verdade o bem universal, porque somos todos um. Aquilo que eu desejo para mim tem que estar em ressonância com o que eu desejo para todos. Todo o bem que eu busco construir na minha vida, eu tenho que desejar o mesmo para todos aqueles que caminham nas mesmas condições, que estão abertos e receptivos para isso, Senhor. E aqueles que ainda estão em estados, letárgicos, que ainda estão adormecidos neste contato, que a grande luz criadora toque a mente e o coração, deixando-os assim mais sensíveis ao chamado constante do Mestre. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio do conhecer, do conhecimento que realmente nos liberta. Porque conforme nos trouxe Dr. Inácio Ferreira na obra Em Conflitos, Egos em Conflitos, psicografada pelo Dr. Carlos Bacelli, ele diz que a verdade não cura ninguém. A verdade abre os tecidos da alma, mas é o amor que leva a ela o medicamento que cura. Que realmente nós tenhamos este medicamento que cura, em que circunstâncias quer que nos encontremos. O trabalhador de Jesus tem que ser aquele soldado atento. E temos que ter a postura que Paulo teve diante do Mestre. Senhor, que queres que eu faça? Eu faço. Né? Então, o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Emmanuel, mais uma vez, colocando esta reflexão para nós. Que tenhamos uma semana abençoada, iluminada e que realmente nós estejamos comprometidos com o fazer, de acordo com aquilo que nós conseguimos. E lembrando do recadinho de Chico, aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim. Então, a cada um de nós, vamos lembrar, nós nos damos o direito de sermos um pouquinho melhor a cada dia para melhor servir. Com muita gratidão, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos. Que estas bênçãos se multipliquem e envolva toda a estrutura do nosso planeta Terra. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos carinhosamente a Elizabeth por nos passar lições do Evangelho que precisamos vivenciá-las para nos conduzir
aos caminhos que nos levam a ser felizes. Com certeza, durante o transcorrer do nosso encontro, muitas luzes se fizeram junto de nós e familiares em nossos lares e também envolveram a casa da irmã Lina, trazendo a proteção e reforçando o vínculo celeste. Agradecemos a todos e, com muita gratidão ao Senhor Jesus e benfeitores celestiais, encerrando assim as nossas atividades de hoje. Fiquem em paz.